Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de olho no que aconteceu no mercado lá em Chicago. Foi um dia de queda para os preços da soja, o milho subiu um pouquinho, praticamente dentro da estabilidade, teve uma alta de 1 ou 2 pontos nos principais vencimentos, mas a soja ela recuou diante dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório trouxe, entre outras informações, uma produção maior, passando de 106,8 milhões de toneladas para 107,7, portanto, aí, um crescimento na produção dos Estados Unidos. A produtividade foi revista de 53,3 sacas por hectare para 53,9 sacas por hectare. O estoque final deu uma pequena recuada, mas nada muito significativo, passou de 12 milhões 260 para 12 milhões 250 e a gente teve também aí uma correção negativa para produção do milho. O milho teve um recuo de quase 2 milhões de toneladas aí na produção, de 367 para 365 milhões de toneladas. Isso pode justificar talvez aí esse número positivo para os negócios com o milho hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai entender melhor os resultados desse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, principalmente saber o que pode acontecer com o mercado a partir desses números divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conversando agora com o Fernando Pimentel da AgroSecurity. Ele já está comigo na linha via Skype. Muito boa tarde para você, Fernando, obrigado pela participação. Vamos começar falando da soja, que teve aí um aumento na produção. Foi esse o motivo do recuo nos preços hoje, Fernando? Ou teve mais coisas no relatório que fizeram, que ajudaram nessa pressão negativa sobre os preços em Chicago? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Alexandre, é o seguinte, o mercado se move na base da expectativa. Existia uma expectativa de que a produtividade, a produção da safra de soja fosse reduzida em função eventual de redução de área, pequena redução de área, pequena redução de produtividade. Só que isso não se confirmou. A produtividade foi mantida praticamente. Nós tivemos até, na verdade, uma revisão um pouco para cima da produção aí. E no milho também nós tivemos uma revisão um pouquinho para baixo, mas também nada materialmente importante. Ou seja, a safra americana vai chegando no final com esses 107 milhões de toneladas de produção, um volume fantástico, uma recuperação do estoque importante, e o mercado vinha trazendo aí alguma esperança de que os bullishes aí, os otimistas, especuladores otimistas, aguardando números que pudessem dar um tom mais altista, mas a expectativa falhou. O que vem segurando o preço da soja, sem dúvida, é o elemento demanda, que segue firme. Os embarques da semana reportaram, a gente fala deles daqui a pouquinho. Mas no contexto do que está sendo colhido, do risco que ainda existe no campo, que já é mínimo, dos estoques que estão sendo recompostos, nós estamos falando de 90 milhões de toneladas de soja no mundo, quer dizer, quase 30 milhões a mais aí do que nós tínhamos. Milho com 191 milhões de toneladas de milho no planeta. São fundamentos que, se não existisse esse elemento, que é o produtor retardando as vendas nos Estados Unidos e no Brasil, uma demanda forte, uma pressão enorme do farelo, dos prêmios de farelo nos Estados Unidos, margens boas de esmagamento. Se esses elementos não estivessem aí postos no mercado, nós estaríamos com soja abaixo de $10 por bushel, com certeza. Agora, Fernando, esses três elementos que você citou aí, eles vão continuar prevalecendo ou ditando os rumos do mercado, ou já está saturado também esse tipo de informação?
Pois é, chega num ponto que determinado fundamento ele deixa de exercer uma pressão grande no mercado. Por exemplo, a, a tendência do farelo agora nos próximos 15, 20 dias de acomodar esses prêmios podem ceder um pouco. O abastecimento da indústria já vai começar a estar um pouco mais folgado e também eles vão ter que partir para o mercado para colocar esse farelo na ponta, seja na Europa, enfim. Isso vai tirar um pouco desse elemento fundamentalista, né? O segundo aspecto é a figura do produtor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós tivemos um produtor reticente em vender nesses níveis. Aqui no Brasil nós estamos aí, por exemplo, Mato Grosso chegando num patamar de 25%, talvez beirando os 30%, que é pouco para o período. Nos Estados Unidos o produtor também vai devagar, só que, conforme nós falamos na nossa última conversa, se o produtor tiver que desovar alguma coisa para realizar caixa, nos Estados Unidos a coisa é invertida. Ele segura o milho e vai vender soja, né? Principalmente porque o spread soja-milho é bastante grande agora no momento, bastante favorável para a venda de soja e segurar o milho para trabalhar ele de uma forma melhor no médio prazo, né? Isso você tá dizendo, considerando então que a oferta da soja deve voltar mais cedo ou mais tarde, então? Sem dúvida. A demanda tem ajudado. Você tem uma ideia aqui com relação ao relatório de embarques, nós temos aí que na semana nós tivemos aí quase 2,5 milhões de toneladas de soja embarcada nos Estados Unidos. Mas esse número indicou o quê? Um pouquinho a menos do que na semana passada, que foi beirando aí os 2,8 milhões de toneladas. Mas ainda, né, temos aí um acumulado da ordem de 13,5 milhões de toneladas de embarques nos Estados Unidos, que é um volume bastante interessante se comparado no ano passado, por exemplo, nesse mesmo período, você tinha em torno de 11,8 milhões, quer dizer, são 13,5 milhões contra 11,800. Isso segura o mercado também, quer dizer, além do produtor do lado de lá segurar a venda, o produtor americano mais capitalizado, o brasileiro já não tão capitalizado como estava 2 anos atrás, mas ainda com uma boa condição de poder, se não pelo recurso próprio, mas pelo menos por linhas de crédito que hoje estão ainda bastante oferecidas, ele poder adiar essa venda. Então você vê, o produtor pode gerenciar melhor a venda no mercado e no lado da demanda nós temos uma demanda muito acima do que foi o ano passado acumulado no mesmo momento. Mas na hora que você vê que vai reduzir um pouquinho já essa semana a venda em relação à semana passada, talvez nós possamos estar já entendendo que existe já uma curva de normalização dessa demanda chinesa, dessa demanda europeia, enfim, de todos os embarcadores que estão trabalhando nos Estados Unidos nesse momento. E do lado de lá também, como do lado de cá, agora as contas começam a aparecer. E o produtor vai ter que ir a mercado lá ou aqui. Então, se nós considerarmos que os dois elementos, a demanda e a oferta, vão começar a encontrar uma acomodação no final aí da colheita da safra americana, eu digo para você que o mercado pode ceder. Como hoje, por exemplo, existia uma expectativa de que o mercado poderia ir a 10,60, ele terminou o dia 10,30 e veja que não é o low do dia, né? Chegou a ter alguns momentos piores, mas está perto do low do dia. Do ponto mais baixo do dia. Uhum. Isso pode indicar que amanhã ele segue caindo mais um pouco. Ô, Fernando, só para a gente entender essa história da demanda, como é que você encara isso? Essa demanda aquecida, ela dá para a gente saber se é uma antecipação das compras apenas, e se mais para frente a gente vai regularizar e, enfim, terminar a safra dentro das previsões, ou se é realmente uma necessidade maior dos compradores? Dá para saber isso nesse momento? Olha, no momento que você vê
a China adiantando suas compras, como a gente observou aqui em relação ao ano passado. Estamos falando de praticamente 1.700.000 toneladas a mais no mesmo período. Isso aí vai configurar algo em torno de 16, 17% de volume a mais. Bom, mas agora ele começa a diminuir em relação à semana passada, talvez arrefecendo um pouco esse interesse, mesmo porque quando a China foi ao mercado com força, aí, o mercado estava um pouco abaixo disso, talvez daí para baixo, de 10,50 desceu para 9,20 e depois retomou o patamar dos 10. Nesse momento, a China foi para o supermercado comprar, está comprando, está adiantada. E a expectativa é de que esse ano ela compre mais, né, em torno de 34, 33 milhões de toneladas. E isso daí nós já estamos atingindo aí patamares na faixa dos 10. Então, eu acredito que se ela começar a nivelar as compras agora, e isso coincidir com o movimento de venda dos produtores que estão represando essa venda, o mercado vai encontrar os elementos talvez para ficar aí entre 9,50 e 10. É importante a gente lembrar que há 20 dias atrás, a leitura do mercado quase toda era de que o mercado podia ir, na verdade, na casa dos 8,50. Quer dizer, nós já estamos com um bônus aí. O que é importante o produtor entender é que talvez ele tenha esse ano que criar essa engenharia um pouco mais inteligente de fixar a soja em dólar e tentar trabalhar esse câmbio mais próximo da época de pagar suas contas, mesmo porque tem muito produtor que deve em dólar também, e fixar o câmbio agora é arriscado, porque se sua dívida em dólar continuar flutuando, você pode estar fixando o soja com câmbio de 2,50 e depois ter que pagar sua dívida a 2,70. Então, tentar trabalhar com o comprador para não fixar o câmbio nesse momento, jogar isso para frente. Essa pode ser uma situação onde a diferença entre ganhar e perder. Porque realmente tem muito produtor que deve em dólar, no Cerrado principalmente, e esse manejo dessas contas, na receita e na despesa, talvez seja a chave do sucesso desse ano. Mas por que você está falando isso? Você acredita numa valorização aí do dólar? Na verdade é o seguinte, agora recentemente Obama perdeu as eleições para o parlamento, ele agora está se transformando naquele tipo pato manco, que não reina, mas não governa, e existe uma tendência agora de se rediscutir a questão desses pacotes do quantitative easing, né, dos pacotes de ajuda, e se isso ocorrer, nós vamos ter elementos aí importantes para nós brasileiros. O elemento externo se você ajustar a taxa de juros americana para cima, o que é bem provável, porque há anos que ela está bastante baixa, se você ajustar, reduzir, aumentar a taxa de juros, automaticamente você vai valorizar o dólar frente a todas as outras moedas. Essa realidade, ela influencia diretamente a Bolsa de Chicago. Dólar forte, soja, milho, todas as commodities, metais, realinham proporcionalmente para baixo. Tá. Isso é histórico. Então não é uma visão especulativa. Então, se você tiver uma mexida na política monetária americana nos próximos 2, 3 meses, com certeza isso refletirá em Chicago. Daí a gente tem uma situação onde o dólar valoriza, mas o preço da commodity cai. Exatamente. E daí, enfim, ninguém ganha com isso, né? O produtor vai falar, bom, mas aí ficou elas por elas, porque o preço da soja em Sorriso, se o dólar valorizou 1% e Chicago caiu 1%, em Sorriso o preço é o mesmo. Sim, sem dúvida. Só que se você deve em dólar, não é a mesma coisa. Tá. Você vai estar trabalhando com uma receita menor em dólar,
né? E a sua despesa em dólar ao transformar em reais, ela vai seguir a moeda, aumentar. óbvio. Uhum. E aí você fala, bom, eu estou arrediando minha moeda, então o certo é isso, eu ter receita e despesa em reais iguais. Então se eu tiver condição de fixar o câmbio do meu custo junto com o da minha receita, eu estou acertado. É exatamente isso. Tá certo. O raciocínio é esse. Portanto, o certo é você vender soja agora, que os níveis estão acima de $10. Eu acho que é o momento do produtor ir fixando sua soja em dólar, porque tem muita trade querendo comprar em reais, e esse momento é arriscado para o produtor, porque você está fixando agora o seu câmbio, quando você pode eventualmente ter que conviver com um câmbio mais alto do que está agora, na hora de pagar sua dívida em dólar com o banco, sua dívida em dólar com o fornecedor de defensivo, que é um problema. Então, Agora, Fernando, se você puder deixar a soja precificada em dólar, para fixar esse câmbio lá em janeiro, fevereiro, mais próximo da época que você vai ter que saldar sua dívida, eu acho mais razoável isso daí, porque é o hedge de moeda. Mas e se o contrário for verdadeiro? Vamos imaginar que seja adiado esse aumento dos juros nos Estados Unidos e que, de repente, aqui no Brasil, uma equipe econômica agrade o mercado, enfim, atraia os investidores para cá novamente, volte a entrar o dólar, a gente vai ter uma queda do dólar. Esse processo de trabalhar, de fechar a soja em dólar, vale também? Vale porque sua dívida também está indexada em dólar. Lá, se você deve em dólar, os dois vão realinhar. O problema é quando você fixa um e não fixa o outro. Mas tá fácil, ou vamos achar comprador que faça isso hoje? Olha, na verdade é o seguinte, a trading tem as ferramentas para te oferecer, né, a fixação apenas em dólar. Né? Na verdade, é só uma questão negocial. Quando você for no armazém da trade, que você for fixar sua soja, ou falar com o teu corretor, você tem que insistir, eventualmente, que você não quer descasar a moeda. Se você fixa agora a soja, no momento de volatilidade como está agora, você pode até ganhar dinheiro. O exemplo que você deu, ele é o exemplo especulativo. Eu fixo agora ao câmbio de 1,59. Aí vem o Meirelles para ser o ministro da Fazenda. Os Estados Unidos não mexem na moeda e a balança comercial dá sinais de recuperação. O câmbio vem a 2,30. Ótimo. Parabéns. Eu, né? Você acabou que sua dívida em dólar ficou menor em reais e a sua receita foi fixada a 2,59. Você ganhou na especulação da moeda. Mas Parabéns. É especulação, né? Ótimo. Só que viver de especulação é um risco. Né? Não é esse o papel do produtor aí. Ele tem que estar muito preocupado nesse ano particular, safra 14 e 15, com esse desajuste entre o seu contrato de financiamento e o seu contrato de venda de grão. Porque o risco pode ser grande aí. Então, Fernando, voltando à questão do preço da soja, você não acredita em evolução dos preços, então? Está mais para uma pressão negativa a partir de agora, na sua opinião? Olha, na verdade é o seguinte, esse é um dos últimos relatórios, né, que trazem algum viés de grandes ajustes aí no relatório do USDA. Praticamente o próximo relatório já vai estar com a safra colhida, né? Não trouxe um número que animou o mercado, a despeito de toda essa demanda que a gente está vendo aí. Mas o relatório não mexeu também nem com números da Argentina, nem com números do Brasil. Claro. Isso pode ser um fator de influência aí nos preços ainda? Sim, porque vai interferir no estoque mundial. Mas veja, a safra americana é uma safra, a Bolsa de Chicago é uma bolsa doméstica. E a recuperação dos estoques dentro dos Estados Unidos para soja e milho é substancial. Isso vai diminuir qualquer movimento de alta, eventualmente, em função de uma quebra de safra
aqui no Brasil que seja uma quebra marginal. É lógico que os especuladores hoje querem que a soja suba e criam notícia. Mas hoje, por exemplo, era um caso. Tentaram criar um fato que Chicago, que o USDA traria números altistas, quando na verdade o USDA trouxe dados absolutamente consolidados aí de uma safra excelente nos Estados Unidos. Não tem muito o que mexer. E o mercado reagiu negativamente, né? Então, eu digo a você, pode ocorrer um problema de safra brasileiro, argentino, sempre. Agora, o efeito será bem diferente dos últimos 3 anos atrás, quando eventual especulação sobre clima de safra brasileira levava a soja a patamares muito altos. Porque estava em cima de um estoque relativamente baixo nos Estados Unidos, né? Exatamente. O elemento clima Brasil e Argentina tinha uma importância muito maior o ano passado, o ano retrasado, quanto os estoques nos Estados Unidos eram muito baixos. Nesse ano em particular, com a recuperação do estoque nos Estados Unidos, mesmo que ocorra uma quebra marginal por aqui, não vai se ver muita coisa por lá, porque não há risco de abastecimento, né? O mundo está coberto aí com 90 milhões de toneladas de excedente de produção. Uhum. Agora, Fernando, e o milho, hein? O milho hoje, o USDA calculou um recuo de quase 2 milhões de toneladas. Muda alguma coisa no cenário do milho ou também não? É isso aí que você viu em Chicago. Subiu aí 2 pontos, 2 centavos. Pouca coisa, né? 2 dólares por bushel, desculpa. Um crescimento que não chega a 1% de alta. Então, é isso aí. Porque também, apesar de ter mexido um pouquinho lá na produtividade do milho para pior, o volume de estoque mundial e volume de estoque nos Estados Unidos é altamente confortável. Né? Então agora o que está sustentando? Ainda uma pressão nos prêmios domésticos de farelo. Nos Estados Unidos o produtor não está vendendo no ritmo normal, que já deveria estar vendendo. A demanda ainda é firme, né? Nós estamos vendo aí 17% em relação ao ano passado nos embarques. Porém, se essas coisas agora moverem na direção de o produtor vai vender um pouco mais agora, o produtor brasileiro, o produtor americano, o chinês volta a equilibrar um pouco mais, acho que vai comprar mais do que o ano passado, sem dúvida. Só que em que nível, né? Vai diminuir um pouquinho, talvez essa curva de compra talvez se acomode num patamar um pouquinho abaixo, vai terminar a safra 2014 e 2015 com compras maiores do que no ano passado, porém não nesse ritmo que está começando agora. Tá? Eles vão provavelmente recompor o ritmo agora para um patamar um pouco mais razoável. E isso tudo, se for computado aí, talvez até sexta-feira, na semana que vem, eu acho que o horizonte de 15 dias, talvez a gente tenha o mercado realinhado aí abaixo dos 10 dólares por bushel. Ou seja, estamos num bom momento de venda. É essa a conclusão que a gente chega? É a minha leitura, Alexander. Eu também não tenho bola de cristal e outra. Esse mercado é extremamente especulativo. Muitas coisas se movem não ao sabor dos fundamentos, mas ao interesse dos especuladores, eventualmente. Porém, o fundamento é aquela coisa que vai determinar o preço no médio e longo prazo. Porque o especulador consegue influenciar o mercado num período relativamente curto, um mês, 40 dias, 45. Depois o mundo cai na real. Olha, tem muita soja, o produtor tem que vender, o chinês está confortável, vai diminuindo um pouco mais o ritmo de compra, até mesmo para empurrar o mercado para baixo, porque é interesse deles, são compradores, né? E é um jogo aí, uma queda de braço, porém com elementos muito fortes em favor de quem compra dessa vez e não de quem vende. Então, eu ainda acho que o mercado deve voltar um pouco, mas é gradual, nada desesperador, mas eu acho que o produtor deve conversar, talvez aí com os seus corretores, com
com os gerentes de armazém nas suas regiões, etc. e tal, para tentar construir uma estratégia mais defensiva, porque essa safra 2014-2015 é uma safra onde o produtor tem que posicionar na defensiva, né? Tá O mundo lá fora continua sobre-oferecendo soja. Aí, as galinhas estão em festa. Tá Talvez nem tanta festa, porque quem come frango no Natal já está com os dias contados. O peru também. É verdade. Bom, de qualquer forma, quem quiser se aprofundar mais, saber mais detalhes, conversar, trocar ideia com o Fernando e a equipe dele, a AgroSecurity está realizando nos próximos dias 26 e 27 de novembro aqui em Campinas um treinamento, né, Fernando? Como é que vai ser esse treinamento? É voltado para quem? Quem que pode participar? Enfim, como é que vai funcionar isso? Esse treinamento, Alexandre, ele é um treinamento que nós temos anualmente, mas esse ano, excepcionalmente, e ele é realizado logo no início de março, mas excepcionalmente esse ano nos foi solicitada a edição extraordinária desse treinamento. Ele é um treinamento mais voltado para o financiador, as grandes empresas de insumos, os bancos, tradings, enfim, porque ele entra muito no tema de comercialização, mas na comercialização voltada para as operações de troca, securitização, operações de crédito, financiamento, operações estruturadas para distribuidores de insumos, que tipo de operações podem ser construídas nas operações de troca junto ao produtor rural. Enfim, ele é um curso não é para o produtor, é um curso para quem financia o produtor, para quem financia cooperativas e para quem financia a distribuição de insumos. Mas, de qualquer forma, fica o convite para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai postar junto com a entrevista do Fernando o convite, o dia certinho, como deve fazer, enfim, todas as instruções para que você participe aí desse treinamento da AgroSecurity. Obrigado por enquanto, Fernando, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre. Ok, um abraço a todos aí, uma boa noite. Boa noite para você.